Você já se perguntou se é possível provar racionalmente a existência de Deus? E se eu dissesse que um dos maiores teólogos da história formulou 5 argumentos rigorosos que há séculos desafiam filósofos e cientistas? Hoje vamos mergulhar nas 5 vias de São Tomás de Aquino, um dos pilares da filosofia e da teologia cristã, e entender por que elas continuam sendo um dos mais sólidos fundamentos da fé católica. As 5 vias de São Tomás de Aquino são 5 argumentos filosóficos que demonstram racionalmente a existência de Deus. Elas foram apresentadas em sua obra monumental, a Suma Teológica, e se baseiam na observação do mundo e na lógica aristotélica. Neste vídeo, vamos explorar cada uma dessas vias, entender como impactaram a teologia e a tradição da Igreja, analisar algumas objeções levantadas ao longo dos séculos e, por fim, compreender as consequências práticas desses argumentos na fé cristã. Seja muito bem-vindo! Se você gosta de conteúdos sobre teologia, filosofia e história da Igreja, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais demora, vamos entender como São Tomás de Aquino provou, com base na razão, a existência de Deus. Primeira via, o argumento do movimento. O primeiro argumento de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é conhecido como a via do movimento. Ele parte de uma observação simples, mas profunda. Tudo o que se move no mundo foi movido por outra coisa. Nada pode ser o motor de si mesmo, pois para isso teria que existir antes de si próprio, o que é logicamente impossível. Assim, se seguirmos essa cadeia de movimentos até sua origem, devemos encontrar um primeiro motor que não tenha sido movido por nada, mas que seja a causa inicial de todo o movimento. Esse motor imóvel é Deus. Essa ideia vem da filosofia aristotélica, que influenciou profundamente o pensamento de São Tomás. Para Aristóteles, toda mudança requer um princípio ativo que a inicie. São Tomás leva essa ideia à sua conclusão última. Se não houvesse um primeiro motor, a sequência de movimentos nunca teria começado. Esse argumento impactou profundamente a teologia cristã, porque reforçou a ideia de Deus como criador e sustentador de todas as coisas, sempre ativo e presente no mundo. Ele foi amplamente aceito pelos teólogos da Igreja e ajudou a fundamentar a doutrina da providência divina. No entanto, filósofos como David Hume e Bertrand Russell tentaram questionar essa ideia, argumentando que o movimento pode ser explicado sem a necessidade de um primeiro motor, através de uma regressão infinita. São Tomás rejeita essa possibilidade, pois uma regressão infinita de motores impossibilitaria a existência do movimento no presente, algo que observamos diariamente. Assim, a única explicação lógica é a existência de um primeiro princípio. Na prática, esse argumento fortaleceu a fé dos cristãos, ao mostrar que Deus não é apenas um conceito abstrato, mas um ser real, fundamento de toda a realidade. Ele também ajudou a construir uma teologia que vê Deus como sustentador do universo, alguém que guia a história e a existência humana de maneira contínua. Segunda via, o argumento da causa eficiente. O segundo argumento de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é conhecido como a via da causa eficiente. Ele parte do princípio de que tudo o que existe foi causado por algo anterior. No mundo material, nada pode ser a causa de si mesmo, pois isso implicaria que algo teria existido antes de sua própria existência, o que é uma contradição lógica. Assim, todas as coisas que existem foram causadas por algo anterior a elas, formando uma cadeia de causas. Porém, essa cadeia não pode se estender ao infinito, pois, sem uma causa primeira, nada teria sido iniciado. Portanto, deve haver uma causa primeira que não tenha sido causada por nada, mas que deu origem a todas as outras.
Essa causa primeira é Deus. Esse argumento tem um impacto profundo na teologia, pois reafirma a doutrina cristã da criação ex nihilo, ou seja, a ideia de que Deus criou o mundo do nada. Além disso, fundamenta a noção de Deus como um ser necessário, cuja existência não depende de nada externo. Ao longo da história, algumas objeções foram levantadas, sendo uma das mais famosas a do filósofo escocês David Hume, que argumentava que o princípio de causalidade pode não se aplicar ao universo como um todo. No entanto, a filosofia tomista refuta essa objeção, pois, sem uma causa primeira, a existência do mundo não poderia ser explicada racionalmente. Se não houvesse uma origem absoluta, nada existiria agora. Na prática, essa via fortalece a confiança dos cristãos na ordem e racionalidade da criação. Ela também sustenta a ideia de que a existência não é um acidente, mas sim fruto da vontade e sabedoria de Deus, dando um sentido profundo à vida humana e à história do mundo. Terceira via, o argumento da contingência. O terceiro argumento de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é conhecido como a via da contingência. Ele parte da observação de que tudo no mundo é contingente, ou seja, pode existir ou deixar de existir. Tudo o que conhecemos, pessoas, animais, planetas, até mesmo as estrelas, poderia não ter existido, pois depende de fatores externos para sua existência. No entanto, se todas as coisas fossem contingentes, haveria um momento no passado em que nada existia. E, se em algum momento nada existia, nada poderia ter começado a existir, pois do nada, nada vem. Isso significa que deve haver um ser necessário, que não depende de nada para existir, mas que é a razão da existência de todas as outras coisas. Esse ser necessário é Deus. Esse argumento tem uma grande importância teológica, pois reforça a distinção entre Deus e a criação. Enquanto tudo o que conhecemos é transitório, mutável e dependente, Deus é eterno, imutável e absoluto. Ele não apenas criou o universo, mas continua sustentando-o em sua existência. A objeção mais famosa contra esse argumento vem do filósofo alemão Immanuel Kant, que alegava que a razão humana não pode afirmar com certeza que há um ser necessário, pois isso implicaria um conhecimento absoluto sobre a existência. No entanto, a filosofia tomista responde que, se não houvesse um ser necessário, não poderia haver nada contingente, pois nada teria dado origem à existência. Na prática, essa via fortalece a fé cristã ao mostrar que a nossa existência não é fruto do acaso, mas depende constantemente da vontade de Deus. Isso dá um sentido mais profundo à vida, pois revela que tudo o que existe tem um propósito e que Deus é o fundamento último de nossa realidade. Quarta via, o argumento dos graus de perfeição. O quarto argumento de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é conhecido como a via dos graus de perfeição. Ele parte do fato de que, no mundo, encontramos diferentes graus de qualidades como bondade, beleza, verdade e perfeição. Vemos que algumas coisas são mais boas ou mais belas do que outras, o que indica que há um padrão pelo qual essas qualidades são medidas. No entanto, para que algo seja considerado mais ou menos perfeito, deve existir um referencial máximo, um ser que possua essas qualidades de maneira absoluta. Esse ser, que é a fonte de toda perfeição e bondade, é Deus. Esse argumento tem uma grande importância teológica, pois reforça a ideia de Deus como o bem supremo, conceito central na tradição cristã desde Santo Agostinho. Ele demonstra que toda busca por verdade, bondade e beleza, no fundo, é uma busca pelo próprio Deus, pois Ele é a fonte última dessas qualidades.
Ao longo da história, alguns pensadores como John Stuart Mill tentaram refutar essa ideia, argumentando que os conceitos de bem e perfeição são subjetivos e variam de acordo com a cultura. No entanto, a filosofia tomista responde que, embora existam variações culturais na percepção do que é bom ou belo, a existência de um grau supremo de perfeição é necessária para que possamos fazer qualquer tipo de comparação. Sem um padrão absoluto, os próprios conceitos de melhor ou pior perderiam o sentido. Na prática, essa via fortalece a vida cristã ao mostrar que Deus é o objetivo final da existência humana. Isso inspira os fiéis a buscarem a santidade, pois quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos da verdadeira perfeição. Além disso, dá fundamento à moral cristã, pois mostra que há um padrão objetivo de bondade que deve ser seguido. Quinta via, o argumento do governo do mundo. O quinto e último argumento de São Tomás de Aquino para provar a existência de Deus é conhecido como a via do governo do mundo, ou o argumento teleológico. Ele se baseia na ordem que observamos na natureza. Mesmo os seres inanimados, como planetas, elementos químicos e forças naturais, seguem leis e padrões consistentes. Os astros se movem em harmonia. Os ciclos biológicos se repetem com precisão e os organismos vivos funcionam de maneira incrivelmente complexa e organizada. No entanto, essas coisas não possuem inteligência própria para determinar seus próprios fins. Assim, a única explicação para essa ordem universal é a existência de um ser inteligente que direciona tudo para um propósito. Esse ser supremo, que governa e ordena o universo, é Deus. Esse argumento teve um impacto profundo na teologia e na história da Igreja, pois ajudou a fundamentar a ideia da providência divina, ou seja, que Deus não apenas criou o mundo, mas o governa e conduz de acordo com sua vontade. A via do governo do mundo também influenciou o pensamento cristão sobre a relação entre fé e ciência, já que mostra que a ordem no universo não é fruto do acaso, mas sim de uma inteligência superior. Entre as objeções mais conhecidas a esse argumento está a teoria da evolução, defendida por Charles Darwin, que sugere que a ordem na natureza pode ser explicada por mecanismos naturais, como a seleção natural. No entanto, a filosofia tomista responde que a existência de leis naturais e a própria capacidade dos seres evoluírem já pressupõem uma inteligência ordenadora por trás do processo. Na prática, essa via reforça a confiança dos cristãos na presença ativa de Deus no mundo. Ela inspira os fiéis a enxergarem a criação como um reflexo da sabedoria divina e a buscarem um relacionamento mais profundo com o Criador. Além disso, fundamenta a visão cristã de que a vida não é um caos sem sentido, mas parte de um plano maior, conduzido por Deus com amor e sabedoria. As 5 vias de São Tomás de Aquino continuam sendo uma das mais influentes e sólidas fundamentações filosóficas para a existência de Deus. Elas demonstram que a fé cristã não se baseia apenas na revelação, mas também na razão e na observação da realidade. Através do movimento, da causalidade, da contingência, dos graus de perfeição e da ordem no universo, São Tomás mostrou que a existência de Deus é não apenas uma questão de fé, mas uma conclusão lógica e necessária. Esses argumentos impactaram profundamente a teologia cristã, reforçando a compreensão de Deus como o Criador, o sustentador e o objetivo final da existência humana. Hoje, eles continuam sendo estudados e defendidos por teólogos e filósofos, sendo uma poderosa resposta às objeções do materialismo e do ateísmo. Mas agora, eu pergunto a você, qual dessas 5 vias você considera mais convincente? Ou você tem alguma outra visão sobre a existência de Deus?
Deixe seu comentário e participe da discussão. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre teologia e filosofia cristã. Até a próxima!